Shalom, amados. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 10:1, que a primeira aliança era a sombra das coisas que virão, não era a imagem exata, era como que um desenho. Mas nós temos vivido uns tempos onde o fogo da adversidade, o fogo chamado fornalha da aflição, tem se multiplicado. Você sabe que existem pessoas que eles são usados para criar essa fornalha, com fofoca, murmuração, com resistência à autoridade, com rebeldia. Aqui no livro de Daniel, capítulo 3, quando houve uma ordem para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, diz assim em versículo 22, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, dentro do forno de fogo ardente. Foi quando Deus abriu os olhos de Nabucodonosor e fez ver o quarto homem, que era Jesus, com ele. O Senhor estava com eles lá dentro. Às vezes estamos passando por momentos que, se os nossos olhos não forem abertos, nós não vemos que o Senhor está conosco naquela angústia, naquele sofrimento, naquela aflição que o Senhor está permitindo. E tem pessoas no meio da minha caminhada e da tua caminhada que a função deles é ajeitar com que o fogo fique mais forte, porque o fogo foi ordenado que se aquecesse 7 vezes mais. Outros são usados para lançar você na fornalha. Eles criam a situação de a fornalha se aquecer. E quando nós vemos isso aqui, as pessoas que estavam lançando eles no fogo foram mortas pelo fogo, mas eles não foram. Qualquer fogo que você estiver, qualquer angústia, qualquer fornalha, ela vai passar, todas elas passaram. A tua vai passar também. No Salmo 116, o salmista diz assim: ama o Senhor porque Ele ouviu minha voz e atendeu minha súplica. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Aqui o salmista está falando de uma dimensão de angústia, aflição, que ele libera uma palavra: enquanto eu viver, eu vou invocar o Senhor. Então ele começa a falar desse momento de angústia. Ele diz assim: cordéis da morte me cercaram. Uma tradução diz: cordas do inferno me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Me encontrei em aperto e tristeza. Era um quadro de opressão maligna. Hoje nós falamos pouco de opressão, tudo é depressão. Aquilo que a psicologia chama de depressão, a Bíblia chama de opressão. A Bíblia mostra esse quadro aqui. O salmista estava vivendo isso. Ele diz, parecia que ele estava amarrado pela morte. E a angústia do inferno tinha se apoderado dele. E ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo, livra minha alma. Ele entrou num lugar de chamar Deus. Invocar é quando você faz um propósito para Deus vir. Piedoso o Senhor e justo, nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os humildes. Eu estava batido e Ele me livrou. E Ele fala com os sentimentos e diz, volta minha alma para o teu lugar de repouso, porque o Senhor te fez bem. Porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Agora o salmista diz algo. Criei, por isso falei. Eu estive muito aflito e eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Você sabe que quando você é tomado de uma luta muito grande, junto com a luta vem a pressão da incredulidade, os demônios da incredulidade vêm para roubar a tua palavra de fé. No Salmo 119, 49, o salmista diz assim, lembra-te, Senhor, da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Às vezes nós precisamos falar as promessas que ouvimos, relembrar elas em adoração, relembrar elas em momentos de luta, de angústia, mas isso com adoração, não com desespero. E deixa eu dizer algo. No versículo 15 do Salmo 116 diz assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Ele não está falando de uma morte física, ele está falando de uma morte espiritual. É que quando as forças malignas vêm, se você não souber com quem você falar, com quem você buscar socorro, com quem você se relacionar, talvez na caminhada você pare. Quando ele diz essa morte aqui, às vezes você está passando por uma luta e os teus limites já acabaram. Quando os teus limites acabam, você se atira nos braços de Jesus, ele vai te renovar. Ele diz, deveras, Senhor, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste minhas ataduras. E ele torna a dizer, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o teu nome, Senhor. Cumprirei meus propósitos que eu possa fazer na presença do seu povo, nos átrios da casa do Senhor. Ele estava passando por uma angústia muito grande. E esse tempo é tempo que muitos homens e mulheres vão passar por uma angústia que eles vão ter que ter discernimento do caminho e discernimento de qual as pessoas que eles vão se relacionar para poder vencer. Às vezes tem batalha que ela é particular, mas tem batalha que você precisa se conectar para ter uma palavra diferente diante daquela batalha. Para você não ter uma palavra de incredulidade, nem de medo e nem de covardia, mas sim de fé, de ousadia, de permanência. Não te assuste se a fornalha tem se aquecido diante de você, porque se você não se dobrar diante do sistema maligno, o fogo não vai te destruir. Deus te abençoe.